Concepção divina, César Maharaj, que Jai. Então ele está falando de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele está falando, o nosso Guru Maharaj, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele queria conquistar todo o território de Maya. Esse era seu espírito, atacar de diferentes direções, né? Um dos líderes moderados da época, um pró-hindu, quando chegou a Mata de Calcutá, ele parecia ter algum conhecimento das escrituras e também do Bhagavata. Quando ele ouviu o nosso Guru Maharaj falar, ele fez muitas perguntas e disse: eu não posso imaginar essas duas coisas que encontro aqui, um conhecimento tão profundo do Bhagavata e tal apreciação em cada estágio da argumentação, recitando e dando citações do Bhagavata. Qualquer que seja o assunto da discussão, um Bhagavata Shloka é dado em apoio a isso. Conhecimento tão profundo do Bhagavata. Eu nunca havia visto antes e nem concebido isso, né? Então essa é famosíssima essa história, né? Era uma pessoa assim muito muito preparada assim, né? Materialmente, né? Ele tinha muito conhecimento materialmente. E ele achou muito estranho, né, que os devotos estavam dando algo tão elevado, né, todos os dias, e além disso estavam dando aportes chástricos, né, para realmente mostrar o que eles estavam falando era algo que estava conectado, ou seja, que o Bhagavata, ou seja, que esse aspecto Bhagavata, que tem dois aspectos, né, que é o livro Bhagavata e o devoto Bhagavata, eles estavam em comunhão. Então, por exemplo, quando eles liam o Bhagavata, ou quando o devoto Bhagavata citava o Bhagavata com mais shlokas, né, então isso era algo impressionante. Inclusive, tem um passatempo que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele disse que numa aula, ele citou um verso do Bhagavatam, ele foi dar uma aula do Bhagavatam e ele começou a citar um verso, e com uma linha, né, ele falou como uma semana, né, nessa linha, né, essa linha ele falou uma semana, né, uma linha do shloka, e aí citando versos, escrituras, isso ficou uma semana, e depois a outra linha, outra semana, e assim foi. Então, na realidade, claro, o Prabhupada Bhaktisiddhanta era uma personalidade transcendental, né? Ele não tem nenhum paralelo, nenhuma comparação com nada nesse mundo material, mas isso foi muito impressionante aqui pro rapaz que chegou aí. E outra coisa, ele disse, um jornal religioso diário, não posso conceber que diariamente um jornal religioso seja publicado, né? Por que isso? Porque o que eles estavam publicando era o Nadia Prakash. Então, o Nadia Prakash era um jornal, né, que eles editavam todos os dias, né, um espaço da Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj, ele era o editor, e dizem que Prabhupada Bhaktisiddhanta, depois que o jornal estava, e lá a gente viu até no museu lá, aquela impressora, né, aquela gráfica que eles tinham, ele mandava os brahmacharis, né, levarem os jornais nas estações de trem, né, e começaram a gritar, Nadia Prakash, assim, era muito diferente isso, né, os brahmacharis, né, falando Nadia Prakash, as últimas notícias, né, e aí o senhor aqui, ele achava muito impressionante, né, que um jornal religioso diário, né, fosse publicado todos os dias, né. A Prabhupada, ele falou, né, estamos falando sobre Vaikunta, aquele mundo ilimitado, e este mundo é Maya, que significa mundo limitado. Muitos jornais diários estão falando sobre este mundo limitado. No mundo ilimitado há apenas um jornal diário, e isso é inconcebível para você? Há muitas notícias, né? Influenciado pela discussão de nosso Guru Maharaj, aquele homem começou a publicar livros à sua maneira, mas não teve sucesso nesse assunto, ou seja, ele não se rendeu a Prabhupada Bhaktisiddhanta, infelizmente, né? Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, se tem tanto assunto, né, para publicar vários jornais, uma cidade, né, sei lá, como Calcutá naquela época, tinha vários jornais, porque não vai ter
assunto, né, pro mundo, para os tópicos espirituais, né, que isso é como isso que ele estava dizendo. Inclusive, para o Papa Ocidente ele deu um exemplo, né? Bom, não sei se foi nesse dia, mas depois ele fala que é como se fosse Krishna, né? Ele pinta o mundo espiritual, né? Ou seja, Ishavasiddham Sarvam, né? Ou seja, ele é o controlador de tudo. Então ele pinta o mundo material. E aí, como um artista, né? Bom, geralmente os artistas eles vão pintando, né? E aí com o pincel eles vão limpando o pincel. Acho que a Aramani faz no corpo, mas tudo bem. Eles vão pintando o pincel, vão limpando o pincel e continuam a pintar, não é assim? Você faz? Aí ele falou, então com a aguinha que sobrou, aí Krishna cria os mundos materiais, né? Um exemplo assim que ele deu. Uma coisa assim, não sei se foi não sei se foi pro rapaz que ele falou, mas ele falou isso depois. Eu achei muito interessante.